Bom, vou falar um pouquinho de mistura, separação de mistura e substâncias nessa aula. As substâncias, elas são definidas como aquelas composições em que se apenas um tipo de constituinte, por exemplo, moléculas, átomos ou íons, fórmulas unitárias. E como exemplo de substâncias, a gente pode dizer que ela é formada apenas por um componente, que seria, no caso, o H2O. O gás oxigênio seria somente O2 e o cloreto de sódio apenas o NaCl. Não haveria ali nessas substâncias, nessas composições, outra substância a não ser uma única. Essas substâncias elas podem ser separadas de duas formas. Primeiro, substância simples, que é formada apenas por elemento químico. Se a gente for lá olhar na tabela periódica, a gente tem lá oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, e essas, em forma de moléculas, formam substâncias, por exemplo, O2, H2 e N2. E as substâncias compostas é aquela formada por mais de um elemento químico, por exemplo, H2O. Aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio. E NaCl, que é formado por sódio e cloro. Versus o tempo, ter patamares quando você tem a mudança de temperatura da fusão e da ebulição. Por exemplo, aqui eu tenho a mudança da fusão, que é a mudança do sólido para o líquido, e a gente tem a ebulição aqui, onde aqui a gente tem a passagem do sólido para o líquido e aqui a passagem do líquido para o gasoso. Por outro lado, a gente também tem as misturas. O que são misturas? Misturas são substâncias formadas por mais de uma substância. Aí, exemplo, de água, a gente tem a água mineral, que é formada de água, H2O, e sais minerais. E um outro exemplo, sal de cozinha, que é formado pelo cloreto de sódio e iodo, por exemplo. E uma característica dessas misturas é que elas têm tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, o intervalo de fusão, são intervalos, não tem ponto fixo, não tem patamares. Ela passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, apenas por uma variação, porque ali você tem uma mistura de substâncias. Existem algumas substâncias que você tem aqui a massagem do sólido para o líquido, sendo uma variável, e quando passa do líquido para o gasoso, sendo um patamar, tá? Essas substâncias elas são conhecidas como substâncias azeotrópicas, tá? E assim como você tem as substâncias azeotrópicas, a gente também tem aquelas substâncias em que você tem ali uma constante entre o sólido e o líquido. A essas substâncias a gente dá o nome de eutéticas, certo? Além disso, as misturas elas se separam de duas formas, que são formas muito importantes, homogênea e heterogênea. As homo tem que lembrar igualdade, né? Tem que lembrar fases iguais aqui. Então, ela é formada apenas por uma fase. A gente tem a separação, a mistura aí da água e do açúcar dissolvido. A gente não consegue distinguir aqui onde só tem água ou onde tem açúcar. Ela forma uma única fase. E as misturas heterogêneas, o hétero aqui, ele tem que nos lembrar de algo diferente. Então, quando eu olho para uma mistura heterogênea, eu consigo ver a separação de fases. Por exemplo, o óleo e a água aqui, né? Consigo ver duas ou mais fases nessas substâncias. Partindo daí, a gente tem métodos que existem para a separação dessas misturas, né? Tem a separação de misturas homogêneas, heterogêneas e tal. A primeira parte que a gente vai apresentar são aquelas de misturas homogêneas, ou seja, homogêneas, eu estou falando misturas em que eu tenho uma única fase.
A evaporação é um método de separação de sólido e líquido ou de líquido, onde o líquido é perdido. Por exemplo, né? Quando a gente tem aí coloca ali a roupa para secar, né? No varal, a água que está na roupa, ela evapora, então ela vai para a atmosfera e a roupa fica ali sequinha. Isso é um tipo de separação de mistura. E essa evaporação, ela tem uma aplicação, por exemplo, quando você vê lá nas salinas de petróleo. A evaporação, por exemplo, ela tem uma aplicação nas salinas, onde aqui a gente tem o sal, né? Ele fica em um lugar aberto e a água vai evaporando e indo para a atmosfera. Então, aí você tem a separação do sal, do componente do sal de cozinha, né? Por exemplo, e outros sais que estão ali, e a água, tá? Um outro processo de separação é a destilação simples. A destilação simples é basicamente um processo de evaporação baseado no ponto de ebulição das substâncias ali envolvidas. No entanto, nela você não tem a perda do líquido. E aí, para fazer uma destilação simples, a gente usa essa instrumentação aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma mistura, a gente pode colocar aqui uma mistura de água e açúcar e sal, por exemplo, né, NaCl, que é uma mistura de separação de um sólido líquido, e eu coloco em aquecimento. Essa água ela entra em ebulição, ela vai aqui pelo condensador e ela vai ser captada aqui. E aí, no final desse processo, aqui eu vou ter açúcar e do lado de cá eu vou ter a água. A destilação simples é um processo industrial, um laboratorial muito utilizado quando você quer separar água de sal, por exemplo. Outro método de separação muito importante é a destilação fracionada. A destilação fracionada, ela também é utilizada, baseada no ponto de ebulição das substâncias ou na temperatura de ebulição, né? Pode colocar aqui, temperatura de ebulição, e onde você separa líquidos. Ela é utilizada principalmente, uma das suas principais aplicações é o petróleo, é a separação dos componentes do petróleo, certo? E aí, aqui a gente tem uma escala laboratorial, um destilador fracionado, aqui você tem um aquecimento, por exemplo, eu quero separar água e acetona. Eu aqueço aqui essa substância, ela evapora, né? No caso, entre a água e a acetona, que tem o menor ponto de ebulição, é a acetona, é a acetonazinha aqui, ela vai entrar em ebulição, vai para o condensador e vai ser aqui recolhida, onde ela já vai ter a sua temperatura baixada e vai ser recolhida ali. E a água vai ficar lá do outro lado. Aqui a gente tem um termômetrozinho para verificar essa temperatura ao longo dessa separação, porque esse é um processo importante. A destilação fracionada ela é utilizada para separar substâncias com ponto de ebulição próximos. A decantação é um processo interessante, né? Ela é utilizada para separar sólido de líquido ou de dois líquidos. Aqui a gente tem um funil que é chamado funil de Bromo. Ele é utilizado para separar misturas líquidas. Por exemplo, aqui a gente tem uma mistura de óleo, óleo e água, tá? E aí, por diferença de densidade, eles vão se separando também por não serem misturas homogêneas, são misturas heterogêneas, eles se separam aqui, e aqui embaixo a gente a gente consegue retirar através dessa torneirinha aqui a água e deixar o óleo aqui. Também pode ser usada para separação de, por exemplo, areia e água.
aí onde eu deixo lá a areia decantar por um tempo e depois eu retiro a água. Lembrando que aqui a gente já está falando de processo de separação de misturas heterogêneas que tem duas fases ou mais, tá? Outro processo interessante, a separação magnética, ela é utilizada para separar as misturas sólidas, quando você utiliza um ímã para atrair os metais, partículas ali de ferro. Ela é utilizada, aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui a gente tem um ímã bem grande, e esse ímã pode ser utilizado em lixões, por exemplo, para retirar dali os metais que têm até um valor econômico, né? E aí é retirado nesse processo. Um outro método que é um método bem rudimentar, um dos primeiros métodos de separação é a catação. Separação de sólido, a gente tem um exemplo aqui, né, de catar, tirar sujeiras, impurezas do feijão. É um tipo de método de separação de misturas heterogêneas, onde você retira um sólido, que seria sujeira, de um outro sólido, que seria o feijão, por exemplo. A filtração é um dos métodos de separação de misturas heterogêneas, talvez aí mais importante, né? Ela separa, tem ali a separação de líquidos, de líquido de um sólido, né? Onde você tem aqui um filtro, aí você coloca a mistura, por exemplo, uma mistura, quando a gente faz café, a gente faz uma filtração, né? Ou quando, por exemplo, a gente pode ter uma mistura aqui de água com areia, por exemplo, e eu quero separar através de uma filtração. Eu posso, nesse filtro aqui, vai ficar retido a areia e a água vai passar. Então, eu estou fazendo ali uma filtração. Quando eu faço um café, o pó de café fica retido e passa a água ali com a essência do café. Um outro método de separação que a gente tem aí também é a levigação, utilizado, por exemplo, principalmente em garimpos, onde eu quero separar a areia de partículas de ouro, né? Aí a gente utiliza-se da água como um método de arraste aí da areia e para ficar as pepitas de ouro e a gente poder captar essas pepitas de ouro para uso comercial depois. A ventilação é um método bem simples, né? Utilizado, por exemplo, para separar a casca do amendoim, onde você utiliza a energia eólica e os ventos para separar essa partícula mais leve, né? De menor densidade, mais leve, e ela vai ser retirada das partículas mais pesadas. A peneiração, peneiração ela é utilizada para separação de sólidos e por diferença de tamanho, né? Por exemplo, aqui a gente tem separação de farinha, mas a gente utiliza também por exemplo, em construção para separar tipos de areia, areia mais grossa, areia mais fina e tal. A centrifugação é um processo também utilizado para separação de sólido e líquido ou de dois líquidos, onde você utiliza a mesma ideia da decantação. No entanto, aqui você está utilizando um processo está acelerando o processo, digamos assim. Você está utilizando você vai utilizar ali a velocidade, né, a força centrípeta para acelerar o processo, tá? E aí, por exemplo, a gente pode ligar a centrifugação à máquina de lavar, que é o processo de centrifugação, e aí você vai ter aquele processo de sedimentar, né, de decantar o mais denso, mais rápido, e depois sobre ali você vai ficar com o menos denso, né? E aí a gente pode retirar. A centrifugação utilizada para separar os componentes do sangue, por exemplo, é utilizada aí
para a lavagem de roupa, dentre outras muitas utilizações que se tem da centrifugação. A dissolução fracionada ela é baseada nas substâncias que são solúveis em água. Por exemplo, se eu tenho água e areia, eu quero separar, eu adiciono água, porque água e areia. Não, a dissolução fracionada é utilizada para separar componentes com características de semelhança com a água. Por exemplo, ali, a açúcar ela se dissolve perfeitamente na água. E aí, se eu adiciono ali, vou formar água e açúcar e no fundo areia. Após um tempo vai se decantar ali, eu consigo retirar água e açúcar e deixar a areia. Aí depois só evaporar a água. Ou água, o sal e o óleo. O sal ele se dissolve em água. E se eu faço essa mistura, eu vou ter óleo, água e sal, retiro o óleo, depois eu deixo evaporar a água e eu obtenho o sal. Um método de separação, outro método, né, é a coagulação. A coagulação, ela consiste em retirar, ela é utilizada principalmente no processo de tratamento de água, onde você tem a adição de um coagulante em forma precipitada, você deixa com o tempo, onde você vai ter as impurezas no fundo. Na coagulação, por exemplo, no processo de tratamento de água, adiciona-se sulfato de alumínio, né? Esse sulfato de alumínio, ele reage com as partículas de água ali, formando o hidróxido de alumínio e vai ser precipitado, tá? A floculação é um processo de adição de uma substância química que ajuda a atrair e aglomerar as partículas de suspensão na água, formando grumos maiores e mais facilmente removidos. Tá? Esse material formado aqui é chamado de